Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vivi Convida. Hoje com um convidado especial, veio do Porto. Gente, é um privilégio ter esse homem aqui. Mas eu vou falar da vida dele para ver se vocês vão adivinhar quem é esse convidado. Ele é casado, ele é pai, gestor de empresas, estratégias e negócios. Motiva e inspira empresários. Imagina, gente, você que é um empresário que quer elevar o seu negócio. Eu estou aqui com o empresário do Porto, Márcio Teixeira, um dos melhores empresários de Portugal. Então é um privilégio. Seja muito bem-vindo ao podcast Vivi Convida. Muito obrigado, Vivi. Realmente o privilégio é todo meu estar aqui, a ser contagiado com tanta energia e a ouvir estas palavras que são realmente entusiasmantes e que me motivam realmente também a poder evoluir e a fazer ainda mais acerca deste percurso profissional que tem sido realmente um desafio incrível. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e desfrutar deste momento contigo. Muito bom, né, gente? E assim, falar do Márcio para mim é um orgulho, porque fizemos algumas formações juntas. E eu vou dar mais um pouquinho, olha, além dele motivar, ele inspirar empresários, ele ainda faz analisando a viabilidade operacional, estrutura organizacional e recursos necessários para a sua empresa. Então ele dá dicas valiosas no mundo empresarial, bem como a elaboração de um plano de ação, uma coisa que é tão difícil muitas pessoas colocarem em ação, é um plano no lado empresarial. Mas nós vamos falar aqui, dar dicas maravilhosas e detalhadas para você alcançar o objetivo que você deseja dentro do seu lado empresarial. Além disso, o Márcio, como pai e marido, ele vai explicar pra gente como lidar, como gerir uma empresa e a si mesmo. Como é isso? Conta pra mim. É o maior desafio. É realmente o maior desafio, porque quase que constituis duas pessoas diferentes. Quase que constituis duas pessoas diferentes. O que é que realmente une estas duas versões? São os valores, os teus princípios, os teus pergaminhos. E isto é que faz com que quem te conhece percebe que é a mesma pessoa que está ali, apesar dos contextos serem completamente distintos. É um desafio bastante entusiasmante, mas também motivador. Motivador para tu conseguires dar mais e melhor. Eu recordo-me, e vou partilhar isto, eu recordo-me uma vez que eu estava numa reunião de trabalho, e muito séria, e entretanto a minha mulher ligou, e quando a minha mulher liga, eu tento sempre perceber se realmente posso atender ou não, porque pode ser aqui alguma coisa importante. É quase o meu principal cliente. É isso. E então ela ligou, e eu estava numa reunião, como disse, muito importante. Estávamos a falar de uma operação de mais de 1 milhão de euros. Estávamos com muito critério em cima da mesa, com muitas plataformas de trabalho, com muita condução operacional no que diz respeito a agendamentos, planos de ação. Estava a ser uma coisa rigorosa, uma reunião a mais de 3 horas que estava a decorrer. E ela liga a segunda vez seguida, então eu atendo e digo: querida, por favor, és rápida. E ela diz-me assim: quando vieres para casa, por favor, passa no supermercado e traz-me cebolas. Bom, aquilo é um momento altamente constrangedor, porque tu estás num universo e cais completamente para outro universo, que é completamente distinto, é outra realidade, mas que faz parte da tua vida, faz parte da vida de qualquer pessoa. E é assim uma coisa, é incrível viver isto, é incrível. E vendo você falar isso, me fez recordar, porque eu sou casada há 28 anos, né? E o meu marido também, empresário, né? Foi empresário muitos anos, né? Hoje não. Mas ele falava assim, às vezes ele estava numa reunião também, com uma mesa cheia de gente, ele falava: pera, a minha princesa tá ligando e para ela eu sempre tenho tempo. E quando eu ia na empresa, o pessoal falava assim, né? Falava assim, às vezes ele tava sério na mesa, conversando, falando sobre negócios. Quando você ligava, ele pegava no telefone:
Oi, meu amor. Aí as pessoas tiravam sarro da cara dele por causa disso, que ele mudava totalmente dentro da empresa quando eu telefonava. E vendo você falar isso é muito bonito, porque, querendo ou não, quando a gente é casado, a gente precisa aprender a lidar tanto na empresa, porque são perfis diferentes, são pessoas diferentes que estão com a gente, e assim como o meu marido ou como a sua esposa, são perfis diferentes, só que são chaves importantíssimas na nossa vida. E a nossa cabeça entende que sem elas não dá para viver. Sem essa chave, é essa chave que faz você ter motivação para sair de casa e você ir fazer um bom trabalho lá fora. E nós vamos falar daqui a pouco da inteligência emocional e vai entrar aqui um bocadinho tudo Vai isso. entrar sim, eu vou perguntar para você aonde você encontrou inspiração para começar a empreender assim, como você empreende hoje? Sabes que eu tenho alguns conceitos e este podcast também vai servir para isto. Uma das coisas que eu gosto muito de ver nestes podcasts elaborados por ti, pela tua equipa, é a naturalidade com que nós, convidados, podemos estar aqui e a forma tão natural como foi realmente conduzido este início, e Márcio fica completamente à vontade, e a mim parece muito bem que nós consigamos conduzir isto realmente como se passa nas empresas. E aquilo que se passa nas empresas hoje em dia é realmente esta naturalidade, esta proximidade no mundo hierárquico e no esqueleto hierárquico. Nós vimos de um tempo ou presenciamos há pouco tempo um tempo onde as estruturas numa empresa eram muito hierárquicas. Ou seja, o operacional, primeiro que conseguisse chegar a um quadro administrador, tinha que passar muitos quadros, muitas escadas. Hoje não. Hoje vivemos um sistema extremamente orgânico, onde a proximidade entre os quadros operacionais e os quadros estratégicos, as administrações estão cada vez mais encurtadas, os caminhos, a acessibilidade está cada vez mais curta, porque na verdade há um gap que hoje se fala muito, que é as empresas são as pessoas e as pessoas são as empresas. E é isto, na verdade. Em todo o mundo não há segredo nenhum para isto. O segredo foi sendo revelado e cada vez mais, que é a proximidade entre as pessoas no mundo relacional, tirando cargos, tirando estatutos, somos pessoas. E como pessoas, quanto mais próximos estivermos uns dos outros, mais próximos também estamos de alcançar resultados ainda mais extraordinários. E eu acredito muito, muito nisto. A inspiração, aquilo que me traz aqui, repara, eu cresço com uma família de empresários. Os meus tios do lado do meu pai são quase todos empresários. O meu próprio pai sempre foi um empreendedor e até que resolveu assumir o risco e tornar-se empresário. Porque uma das coisas que eu aprendi ao longo de todo o meu percurso é que a grande diferença entre empreendedores e empresários é que os empresários têm a capacidade de assumir o risco. Porque quem constrói uma empresa, quem contrata pessoas, quem pede financiamentos, quem desiste de ter um serviço prestado a outrem para empreender por conta própria, assume um risco. E este risco chama-se não só empreendedorismo, mas mundo empresarial. E no mundo empresarial há muito risco associado. E quando falo risco, não é só o risco de poder falhar, é também o risco de correr bem. E muitos empresários, também vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, de inteligência emocional, e muitos empresários correm o risco, correm muito bem e não sabem também lidar com isso. Isto também é um desafio, saber lidar com o sucesso, não é? Com o êxito. Eu acho assim que, independente de você ser empreendedor e empresário, lembrar sempre que você lidar com o ser humano no geral, que nem você falou, do contato com o seu colaborador. Aqui na minha empresa a gente tem esse hábito, né? E todo mundo já sabe, quando eu tô abrindo a porta, já sabe. Bom dia! Bom dia! Meu cameraman tá aqui, viu, gente? Bom dia! Eu saio beijando todo mundo, eu saio abraçando todo mundo. E se eu não fizer isso, não sou eu. Não e sou mesmo eu. para ele já não é normal. Não sou eu. Se eu não fizer isso, não sou eu.
De pegar na mão, de falar, tá tudo bem? E aí, como foi ontem? E o jogo de futebol, como que foi ontem? Você assistiu até o final? Então, assim, você fazer parte da vida do seu colaborador e faz com que a vida do colaborador faça parte da sua empresa. Porque ele vai estar feliz, ele vai estar contente, ele vai sair de casa com outro ânimo, porque ele não vai Sentimento de vir pertença. trabalhar, ele vai vir partilhar algo que ele tem de experiência dentro da sua empresa. E vai Sentimento de fazer com pertença, excelência. não é? Sentimento de pertença. Exatamente. Quanto mais tu consegues envolver pessoas no teu propósito, quando tens um propósito comum, um propósito principal muito bem definido, tu envolves pessoas. Tu consegues envolver pessoas em torno desse propósito. Esta é a velha regra dos grandes líderes da humanidade ao longo de todos os tempos. O que é que eles fazem? Criam uma evidência muito forte, alimentam um propósito principal muito bem definido e automaticamente agregam pessoas a isto. E quando tu começas a agregar pessoas a isto, estás a estimular a liderança. E ao bocadinho, nós quando estávamos a fazer o lançamento disto, falamos em liderança pela capacidade de desenvolvimento intelectual. Eu não venho falar de liderança porque acredito que há gurus muito mais especializados e peritos a falarem de liderança, mas para mim a liderança hoje é tão simples quanto o facto de tu teres a capacidade de lançares um desafio e ouvires as várias ideias que existem em cima da mesa. E isto, para mim, hoje é a liderança. Aquilo que mais caracteriza a liderança. Pois há vários estilos de liderança, não é? Por comando, etc. Sim. Há vários estilos de liderança, mas a liderança que hoje faz realmente a diferença é aquela que é capaz de estimular e automaticamente recolher. Eu falo, por exemplo, num dos maiores programas de marketing do mundo, que muitas pessoas levam para nomes como Coca-Cola, como outros... McDonald's. E eu levo isto um bocadinho mais a sério, mais para o mundo empresarial. E digo assim, uma das maiores propagandas e planos de marketing de todo o mundo é a Igreja Católica. É verdade. A Igreja Católica que age de forma cirúrgica e altamente inteligente com a entrada do Papa Francisco. Pela primeira vez na história, a Igreja Católica faz cair um Papa sem ser por doença final ou então por morte, que é o Papa Ratzinger, e promove o Papa Francisco. E o Papa Francisco, quando entra na Igreja Católica, que estava envolta em problemas económicos, problemas financeiros, problemas patrimoniais, problemas como pedofilias, etc. E tantos outros problemas que estavam a ditar um afastamento do povo da própria Igreja Católica, reprojeta todo o seu sistema, canaliza um novo Papa que vem com uma política completamente distinta. E o Papa Francisco, quando entra, deixa de estar num cadeirão dourado e passa a estar num cadeirão simples, deixa de utilizar aquelas roupas todas com os sintomas todos dourados e passa a usar uma batina branca apenas com pequenos detalhes. Sai de um quarto de cerca de 300 metros quadrados para um quarto de cerca de 30 metros quadrados. Almoça diariamente com mais de 400 padres que passam pelo Vaticano. É o contato. Porquê? Para estimular o contacto, que estes 400 padres são padres de todo o mundo. É isso. Que estão constantemente a passar lá e ele consegue ligação com todo o mundo, com todas as culturas, com todas as sociedades, através do contacto. Porquê? Porque sai de um sistema altamente hierárquico para um sistema altamente orgânico e vai de encontro àquilo que o mercado hoje oferece. Porque o mercado hoje promove isto. Nós hoje vemos em grandes empresas onde os administradores antigamente, vamos puxar aqui uma analogia, parque de estacionamento de uma empresa. Ok. Regras de funcionamento do parque de estacionamento, toda a gente estaciona com o sentido de emergência, que é toda a gente estaciona com as costas do carro para lá, ou seja, preparado para arrancar. O administrador chega a uma empresa e não estaciona o carro daquela maneira. Aqui há uns anos atrás, há umas décadas atrás, o porteiro não tinha a coragem, nem sequer o atrevimento de dizer ao administrador, por favor, estacione o carro em condições. Hoje, neste paralelismo, devido a esta adaptação ao sistema orgânico, a aproximação entre as pessoas, o porteiro sente-se altamente à vontade em dizer ao administrador, olhe, por favor, estacione o carro nas devidas condições ou deixe-me a sua chave que eu estaciono.
ok? É muito simples. Que é muito simples. Porquê? Porque as empresas e todos os negócios são de pessoas para pessoas. De pessoas para pessoas. Não há outra forma de ver o mercado, não há outra forma de estudar o mercado, não há outra forma de potenciar o mercado, nem há outra forma de alavancar empresas, de alavancar produtos, de alavancar serviços, sem ser com a premissa de que eu estou a realizar com pessoas para pessoas. Não há outra forma. É entender, né? E eu acho também, assim, quando você tá mais próximo, você tem menos problemas. Ok. Você entendeu o que eu quis dizer? Quando Sim. você está mais próximo do seu colaborador, você está mais próximo do que ele está fazendo, ele não se sente constrangido de falar para você, olha, eu consigo fazer dessa forma, não da forma que a senhora quer, mas eu consigo fazer assim. Tem outro jeito que eu possa aprender? Então ele tem essa humildade de chegar com você e falar, como você disse. Agora, antigamente não existia nem a hipótese dele falar para você, eu não sei fazer. A Porque ele proximidade. não, é a A proximidade. Não existia essa proximidade. Hoje é muito Pedir mais ajuda. comum de pedir ajuda, de saber exatamente se está andando ou não. Quer dizer, o pessoal, a hierarquia, o grande, você nunca chegava perto. Sabes que eu defendo a premissa das PPs. PPs que para mim, internamente, e como nós falamos na área de gestão de pessoas, são pessoas preparadas. Pessoas preparadas. Eu vou muito buscar esta analogia de as empresas procuram tecnologia, principalmente tecnologia de ponta. E as empresas podem ter e contratar todo o tipo de tecnologia de ponta. Pode. Que se não tiverem pessoas para trabalhar com essa tecnologia, Não resolve. não resolve absolutamente nada, até pior. Mas há aqui um grande constrangimento. É que não basta ter a tecnologia e pessoas. Eu preciso ter uma tecnologia adequada e pessoas preparadas para lidarem com essa tecnologia. Sim. E hoje no mercado há esta sensatez. Começa-se a encontrar cada vez mais nos empresários esta sensatez e até esta preocupação de ter pessoas preparadas para cumprirem com os desafios do dia a dia. Não só preparadas tecnicamente, mas também comportamentalmente. Porque hoje começa-se a valorizar muito a ciência comportamental nas empresas. O tipo de comportamento da pessoa. E quando nós julgamos por comportamento, é quase tão simples quanto a soma de princípios e formas de comprometimento. Ou seja, algo de interior das pessoas, que se comprometam com alguma coisa. Sim, E isto é fundamental hoje no mercado, principalmente para quadros táticos, para quadros que fazem ou que cumprem com um papel tão determinante numa empresa quanto o facto de ouvirem diretrizes orientativas e conseguirem passar estas diretrizes estratégicas e orientativas para os quadros operacionais, que na nossa visão e na minha visão muito particularmente, com base em toda a experiência que fui adquirindo, o nosso corpo operacional é o principal responsável pela credibilização do nosso trabalho. Pela credibilização do nosso serviço, pela credibilização do nosso produto, porque são eles que executam, são eles que operam. E se eles estiverem a cumprir deliberadamente com aquilo que é prometido aos clientes, e também hoje vamos falar muito de promessa, se cumprirem com aquilo que é prometido, eles automaticamente credibilizam o meu negócio. E então, hoje, devido a esta forma orgânica, eu tenho a possibilidade de comunicar assertivamente com eles e daí ir buscar aquilo que tu estavas a dizer, que hoje as pessoas sentem-se muito mais à vontade para pedir ajuda, para dizer quais são os seus problemas, e as lideranças que estejam deliberadamente preparadas para este evoluir intelectual do ouvir as pessoas. É incrível, incrível o resultado que trazem para aquilo que deixam como desafio para as equipas de trabalho. É incrível. E eu procuro estimular este entrosamento de expectativas entre todos os elementos da minha equipa. E ao longo de todos os anos tivemos que reagrupar e escolher pessoas certas por causa do índice de compromisso, que é com
É a isso. missão, mas também com o índice de comprometimento com o futuro, com algo mais à frente. É algo muito mais pessoal, comprometimento, do que um simples assumir o compromisso de ir, de estar presente, de cumprir. É É um isso. bocadinho mais do que isso. E hoje as pessoas têm essa dificuldade, né, de ter esse compromisso dentro da empresa, né? Nós, como empresários, a gente vê, né, o quanto às vezes a pessoa acha que vai ali para cumprir o horário. Para cumprir o horário, para fazer o horário. Na verdade, não. Você tem que ter o comprometimento de entregar um bom produto, de entregar o que você está fazendo ali com maestria, com dedicação naquilo que você está fazendo. E isso é o mais importante, que eu acho, na minha opinião, né? Faça aquilo que você ama. Que quando você faz aquilo que você ama, eu falo isso todo dia, gente. Todo dia. Sabe por quê? Porque quando você acorda para fazer algo que você não gosta, como você vai trabalhar? Pois. Desanimado, reclamando. Nananã. Agora, você faz aquilo que você ama, de olhar para o Márcio, ele falando, ele explicando, é de encher os olhos, ele chega a brilhar os olhos dele. Por quê? Porque faz aquilo que ama. Porque vai ter desafios no meio do caminho, vai ter pedras no meio do caminho, vai ter coisas que você vai falar, e agora? E você vai ter que se desafiar, aprender de maneira diferente, mudar a roda, não dá para esse jeito, vai ter que ser do outro. Mas o quê? O que vai fazer você manter o que você está ali fazendo? É o amor que você faz por aquilo. É a paixão. Quando É a paixão que quando você... o arde. Todo o crescimento tanto de trabalhadores quanto de empresários, todo o crescimento de empresários, eu acredito nesta dinâmica de mercado. As pessoas são remuneradas pela dimensão do problema que resolvem. Porque uma pessoa que tem um problema de 2 milhões de euros, se chegar à minha beira para eu resolver e eu disser que cobro 200 mil, ela não tem problema nenhum em pagar 200 mil euros. Mas um problema que seja de 200 mil euros, eu não posso dizer 100 mil. Portanto, eu vou dizer 20 mil, 10 mil. Okay? Isto é uma analogia perfeita para caracterizar aquilo que eu estou a dizer. As pessoas são remuneradas pela dimensão do problema que resolvem. No mundo empresarial é um mundo repleto de desafios. Muitas pessoas até gostam do que fazem, têm paixão ardente por aquilo que fazem, mas falta o amor. Porque o amor é muito mais ousado do que paixão, não é? Paixão é algo ardente, é algo que te faz desfrutar ao máximo de tudo aquilo que tu gostas, não é? O amor é tu teres a plena consciência que é uma coisa que tu queres. E por mais que surjam desafios, tu vais superá-los. É verdade. É isto. O amor é muito isto. Pegando neste paralelismo, não é? De trazer do amor, das paixões, mas é mais ou menos isto. Verdade, numa relação, começa sempre por uma paixão e é ardente e a gente supera tudo por um benefício. É verdade. Quando se transforma em amor, nós começamos a perceber que temos que, por vezes, superar-nos a nós mesmos para estarmos de bem com uma outra pessoa, assim como uma outra pessoa tem que também superar-se a ela mesma e superar desafios, etc, etc, porque já é amor, já é algo muito maior do que uma mera paixão, não é? E isto no mundo profissional é igual, é exatamente igual. Eu dou muito o exemplo de atletas de alta performance, porquê? Porque estão expostos. Eu vou buscar muitas vezes analogias de futebol, atletas de futebol e não só. Eu também. Porquê? Porque estão expostos, porque estão expostos. E hoje estamos aqui, Portugal-Brasil, e então podemos ir buscar aqui a analogia Cristiano Ronaldo. Portugal e Brasil, gente! E conseguimos ir buscar aqui a analogia Cristiano Ronaldo e Neymar. Pois é. Se nós falarmos em talento puro, eu fico com muita dúvida qual é que é realmente aquele que tem mais talento. Mas se nós falarmos em determinação, em paixão, em amor por aquilo que faz, em ter um propósito principal muito bem definido, em ter uma orientação para resultado, em ter uma orientação de alta performance. Cristiano Ronaldo, não tenho dúvida. O Cristiano Ronaldo é um exemplo. Pois é. E eu que gosto de estudar casos como o Cristiano Ronaldo, como o Kobe Bryant e outros empresários, estamos a puxar para atletas, mas podemos puxar isto para líderes ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, mas também para empresários que têm a incumbência de passar este conhecimento para outros empresários mais jovens, que paixão é importantíssima, amor é determinante.
Porque paixão dita um pico, mas o amor dita, se calhar, uma permanência. A persistência, a permanência de estar ali fazendo e continuando. E por mais que tá ruim, pera, eu vou continuar, eu vou seguir, eu vou indo. E é justamente isso. É isso Isso mesmo. para mim é desafiador, eu falo. Isso mesmo. Não, mas calma, não, vamos fazer de novo, não tem problema. E eu sou essa. Eu tenho lá internamente, eles dizem assim, o Márcio tem uma velha máxima, que é, se for difícil, dá para ele fazer. Se for impossível, dá para ele fazer e só mais 5 minutos. Ah, eu já ouvi isso, E eles dizem muito isto lá internamente. Porquê? Porque a forma como eu me dedico, a forma como eu sou determinado em separar desafios, etc., também é algo que contagia. Porque isto contagia. É verdade. Mas contagia pessoas que estejam envolvidas no mesmo propósito. No mesmo propósito. É verdade. E quando tu tens a inteligência de conseguir criar evidências, de conseguir criar propósitos muito bem definidos, criar a envolvência destas pessoas com estes propósitos, bom, a tua empresa tem uma tendência para explosão, uma tendência para explosão incrível. Incrível. Agora conta pra gente como você encara momentos de crise dentro da sua empresa. Dentro da minha empresa. Já teve momentos que você olhou e falou, pera lá. Ó, Vivi. Pera lá. Então, pera aí, calma aí. Ó, Teve ou não teve? Claro. Toda a empresa tem. Toda a gente. empresa tem, e eu trabalho com mensuração estratégica, e tu muitas vezes, quem trabalha com mensuração estratégica, acredita sempre em grandes resultados. Porque monta a estratégia para grandes resultados. Um momento de crise, tu podes ter um momento de crise provocada pelo mercado, como podes ter um momento de crise provocada por acontecimentos internos, por dinâmicas internas, porque alguém preponderante na tua estrutura ficou doente, saiu da estrutura, whatever. Há várias formas de ver um momento de crise. Eu avalio os momentos de crise ou com 2 pontos muito determinantes. Primeiro, o momento de crise é sempre um acelerador. Nós vivemos uma crise económica. Se a crise económica em que tu estás envolvida, a tua empresa é abrangida por essa crise económica, vai acelerar. Se a tua empresa está bem, com bons conceitos, com boas pessoas a assessorar, vai acelerar o teu crescimento. Se a tua empresa está mal, está quase a quebrar, com incumprimentos de impostos, incumprimentos contratuais, incumprimentos salariais, aqui algumas divergências com o próprio mercado e com as suas dinâmicas, no momento de crise vais acelerar também, ou seja, vais quebrar mais rápido. Um momento de crise faz-te isto, seja provocado pelo mercado ou seja provocado por incidências internas. Isto é a minha primeira grande avaliação ao momento de crise. Vai acelerar sempre o resultado. A minha segunda forma de ver o momento de crise, com muita honestidade e com muito amor, entende estas minhas palavras com muito amor, com muito carinho, é que tu deves responder a um momento de crise com força. E uma empresa, para responder a um momento de crise com força, significa sempre investimento. Sempre investimento. Está um momento de crise, investe. Foi um momento de crise provocada por uma saída interna, investe. Foi um momento de crise provocada pelo mercado, uma incidência externa, investe. E o investimento não é só dinheiro. O investimento não é só dinheiro. O investimento pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser melhores condições, melhores recursos tecnológicos, pode ser uma panóplia de coisas que tu possas olhar para fazeres uma reação assertiva. Um momento de crise também carece de uma reação assertiva. Quem no momento de crise toma reações longe daquilo que possa ser uma reação assertiva, vai acelerar, vai contribuir para um resultado. Andar do lado contrário. E isto, como é que tu consegues criar um investimento assertivo face a um momento de crise? É a velha regra das rotas do avião. Como é que isto funciona num avião? Um avião descola e tem um ponto de chegada. O avião que se desvia 1 grau da sua rota vai parar a quilómetros de distância. Numa empresa funciona exatamente igual. Vamos imaginar que
ou vamos fazer aqui uma analogia, que a vida da nossa empresa é a rota de um avião. E que apanha uma tempestade a meio e ele tem que se desviar dessa tempestade ou saber reagir no meio da tempestade. E tem que estar preparado para uma coisa ou para outra. Mas aqui o grande segredo é quando tu consegues perceber o local onde tu tens que chegar. Ter o tal propósito muito bem definido e as pessoas em voltas desse propósito. Porque surgindo qualquer momento de crise, na analogia que estávamos a fazer, qualquer tempestade, ou a tua estrutura, o teu avião, está preparado para estar debaixo desse momento de aperto, ou então se tiver que reconfigurar a sua rota, nunca vai perder de longe o seu objetivo, o seu ponto onde quer chegar, o seu propósito comum, o seu propósito principal. Este é o segredo para superar, no meu entendimento, é o segredo para superar momentos de crise, sejam elas externas ou internas. É uma preparação de estrutura empresarial muito consolidada, muito consolidada. O corpo tático é determinante. Pois é, Márcio, o que é o empreendedor, o que o empreendedor tem que fazer para alcançar o público certo para o seu produto e serviço, na sua opinião? Muito bom, muito bom. Enquanto ele responde, eu vou comer um brigadeiro, que eu não sou obrigado a ficar só olhando. Muito bom. Então vá. Uma empresa, como se sabe, pode ter produtos e pode ter serviços. Ou pode ter só produtos, ou pode ter só serviços. Por norma, para tu conseguires identificar com clareza o teu público, tu tens de saber responder a uma pergunta que é fundamental, que é preponderante, que é: que problemas é que tu resolves? Que dor é que tu curas? E é aqui que tu começas a identificar o teu público, a posicionar o teu público. Porque quando tu sabes que problema resolves, tu começas a saber identificar o teu público. Começas a conseguir entender onde é que está o teu público e o que é que o teu público procura, que é para tu conseguires ajustar a tua solução à necessidade que o cliente precisa, àquilo que o cliente procura no mercado. E há uma frase que também aprendi com uma pessoa bastante ilustre na área do marketing digital, que é: eu ajudo e eu tenho que saber identificar claramente o meu cliente ideal. A conseguir o seu desejo profundo, ou o seu problema, a sua dor, mas o seu desejo profundo, e através de quê? Que é a minha especialização. Se eu conseguir responder a estas 3 perguntas: quem é o meu cliente ideal? Qual é o desejo profundo do meu cliente ideal? E qual é a minha especialidade técnica para resolver isso? Estou muito próximo de identificar o público-alvo. Portanto, é muito simples. Para ti, que és empresário, identifica claramente o desejo profundo do teu cliente e traz para cima, traz à tona qual é a tua especialidade técnica, em que tu és perito, e automaticamente vais identificar o teu cliente ideal. E isto é uma forma de tu conseguires identificar o teu público-alvo de forma sintética, não é? De forma até pouco analítica, mas que diz muito daquilo que é a tua integração no mercado e a tua percepção do próprio mercado. Qual é o público em termos de idade? Qual é o público em termos de posição ou zona do país? Se está espalhado por todo o país, por toda a Europa? Qual o teu segmento e capacidade de entrega? Que também diz muito do teu público. Uma das coisas que hoje trabalha a diferenciação do mercado é a velocidade. E quando nós falamos em velocidade, porque é aquilo que o mercado procura. Nós vamos já fazer aqui uma analogia acerca disto. Adoro. Uma analogia acerca disto da velocidade. E quando falamos em velocidade, falamos em 2 coisas preponderantes. Falamos em pessoas e em processos. Velocidade envolve estas 2 coisas, pessoas e processos. O Márcio também envolve tecnologia, eventualmente, mas eu envolvo a tecnologia dentro do processo e pessoas preparadas para esta tecnologia. Portanto, velocidade é sempre igual a pessoas e processos. Vamos fazer aqui uma analogia. O que é um centro comercial? Cheio de lojas. Cheio de lojas. Né? Aí as pessoas andando, porque aí as lojas fazem promoções, que aqui não é promoções, né? Campanhas, campanhas, saldos. Saldos, aqui é tudo, todos esses nomes. E as pessoas procuram isso. E as pessoas procuram o quê? Quando você vai abrir um centro comercial, tem o quê? Restaurantes. Mas o que é que tu procuras quando vais a um centro comercial?
Eu vou falar a verdade, eu não gosto de estar no meio de tudo isso, Não? Não, eu sou uma mulher diferente. Tu gostas de fugir a centros comerciais. Mas Olha, vais, mas frequentas. eu geralmente é muito raro, de verdade, Uau. eu estar num centro comercial. Sabes que isso ainda vai mais de encontro àquilo que eu estou a dizer. Mas já foste a centros comerciais. Em que circunstâncias é que tu procuras o centro comercial? Quando eu preciso de algo de emergência. Uau. Então, suponhamos, eu preciso comprar esse prato, que foi o caso hoje, tá, gente? Eu precisava comprar um prato com essa cor. E aí eu já estava a semana inteira procurando, não achava, minha secretária não achou. Falei, peraí, nós vamos em tal lugar, porque eu sei que lá eu vou encontrar. Foste a um centro comercial. Só para comprar o prato. Um centro comercial é um centro de fluxo financeiro. É um centro onde a velocidade é uma das características base. Ou seja, tem pessoas preparadas, e tem processos preparados, e nestes processos estão estoques e tudo mais. Dificilmente tu vês pessoas que vão a uma loja comprar um fato e que o fato ainda vai para arranjar ou a bainha ou seja qualquer coisa. Para você que não mora em Portugal, um fato é um paletó. Sabe o paletó? Um terno. É um paletó, é um terno. Minha mãe fazia ternos, né? Sério? Minha Boa! mãe trabalhava numa Eu empresa uso que muito fazia terno. Então, para você que não mora em Portugal, é um terno. É um terno. Então é muito raro mesmo você ir lá comprar um terno e você precisar de um ajuste. Às vezes dentro da própria loja tem a alfaiataria deles. Exatamente. Que a pessoa dá aqueles ajustes. Que já é em marcas conceituadas. Sim, mas onde por eu compro norma, as minhas roupas são por assim. norma, mesmo quem visita marcas conceituadas vai procurar num centro comercial porque vai lá, compra e traz o produto, traz o artigo. E por isso é que muitas das vezes num centro comercial são mais caros, porque é um centro de fluxo financeiro. É um centro de negócios que está preparado sempre para o fluxo financeiro. Porque que essas lojas conceituadas de roupa têm a alfaiataria também instalada na loja? Para a capacidade de resposta. É, para o público que são mais refinados. Sim, mas é para otimizar a velocidade, a capacidade de resposta. O que é que eles fazem? Têm um processo otimizado, com a alfaiataria montada e pessoas preparadas para uma capacidade de resposta imediata. Sim. Porque a pessoa que vai a estes centros de fluxo financeiro vai, compra e vai embora. Porque quem não precisa de comprar na urgência, muito provavelmente foge a centros comerciais. Foge a shoppings e vai a outro tipo de comércio, ao comércio tradicional, a lojas por afinidade, por causa da capacidade e qualidade do atendimento, porque já sabe também que se eu vou comprar um terno, um fato, não é? Tu falaste outro nome que foi engraçado. É um paletó. Paletó. Que eu vou comprar um paletó, fora do shopping, está também preparado para os tais ajustes nas ombreiras, nas bainhas, na cinta, na cintura. Portanto, há essa predisposição. Como também há a predisposição para quem vai a um centro comercial. Sim. Quem vai a um centro comercial vai predisposto a aumentar a sua capacidade de resposta. Ou seja, vai predisposto a apostar na velocidade. E paga para isso, não tem problema para isso. Não tem problema com isso. Eu geralmente não fico, não tenho tempo para fazer isso. E também não aprecio muito, sabe? De ficar olhando, passeando. Eu não aprecio. O tempo que eu tenho, eu estou sempre estudando. Somos duas pessoas que... Eu não gosto muito de centros comerciais. Não gosto de centros comerciais. Porquê? Porque é muita gente. Muita gente. E então eu quando vou ao shopping é sempre para compras mais cirúrgicas. Eu também. E mesmo eu, tanto eu como a minha mulher é igual. A Juliana também é igual. Vamos ao shopping mais para coisas cirúrgicas, nós preferimos... Eu tenho uma pessoa que me veste, então ela já compra exatamente as roupas adequadas a mim. E tem uma costureira que já faz os ajustes. Muito então, bom. já chega tudo prontinho. Já chega eu não tudo. Nem pensar, né? Perfeito. Que é a minha irmãzinha linda que eu amo de paixão. Muito bom. A minha tia também é a minha costureira. Quando são precisos ajustes, é ela que faz. Muito bom. Assim, eu geralmente eu não costumo ficar passeando ao shopping, saindo. Às vezes eu quero sair um pouquinho, o que eu faço? Eu vou olhar o rio, que eu gosto de ver, a água, ou eu vou numa praia para
colocar meus pensamentos em ordem, sabe? Às vezes aquele momento que você precisa tomar uma decisão crucial e você precisa de paz. Sim. Então eu saio para poder colocar os meus pensamentos nas gavetinhas certas. É muito bom. E sozinha, Muito geralmente. Mas assim, a gente lidar com muitas pessoas, geralmente quando a gente tem que tomar decisões, a gente procura o nosso cantinho. E Naturalmente. qualquer tempo que eu tenho, eu prefiro ser amiga do livro, da Bíblia, né? Então eu tô ali sentadinha no meu escritório e devido eu ter algumas, sou mãe, né, dona de Claro. casa, tem as coisas para Das fazer, filhotes. né? Então eu tô sempre dentro de casa, o pouco tempo que eu tenho, né? Mas voltando aqui, Ah. Márcio, e durante toda a sua trajetória de empreendedor, qual foi a situação mais difícil até o momento que você já passou dentro da sua empresa? Que você falou assim, eu já passei por isso e eu nunca vou me esquecer mais. Sabes que dentro do projeto que eu tenho hoje já passei por alguns momentos difíceis. Sempre, Consigo né? identificar claramente qual é o mais difícil. Mas também consigo identificar todo o meu percurso profissional que tive um momento que se calhar foi dos momentos mais difíceis que tive de ultrapassar, porque eu quebrei um negócio de disponibilização de pessoas. Quebrei esse negócio e podia dizer aqui milhentas coisas, que foi por causa da crise, que foi por causa... E Das se calhar foi. historinhas, né? E se calhar foi por causa da crise, com aquele velho conceito que nós já falamos aqui, que a crise acelera. Não é? A crise acelera. E então eu estava completamente despreparado. Eu lancei-me para o mercado sem experiência e então foi muito a bater pulso. Ok? Foi muito a bater pulso que consegui evoluir e crescer, e no momento de maior fragilidade estava completamente despreparado e então a crise apanhou-me. No atual projeto, o principal desafio que tive foi há 2 anos. Há 2 anos Em foi 2022. na pandemia. Sim, não oriundo da pandemia. Tudo que sejam desafios. Não, eu tenho aqui uma velha máxima da atribuição das coisas, que é num triângulo de estrutura empresarial, nós dividimos em 3 grandes instâncias: o topo da pirâmide, a parte estratégica; o intermédio da pirâmide, a parte tática; e depois na parte da base da pirâmide, a parte operacional, que ao bocadinho falávamos, que é quem credibiliza realmente o nosso negócio. E então, quando nós conseguimos, ou quando nós começamos a perceber onde é que falhamos, às vezes já é tarde demais. E um dos momentos mais delicados que eu tive foi realmente a quebra de algumas pessoas que eram preponderantes, ou seja, que estavam nesta parte intermédia desta pirâmide de estrutura empresarial. Eram quadros estáticos que não consegui deliberadamente criar uma regularidade no propósito muito bem definido. Permiti que algumas oscilações do próprio mercado tivessem influência. Vamos buscar outra vez a analogia do avião. Quando a gente vai no avião, apanhamos ali um momento de turbulência e a estrutura tem que estar preparada para ou ultrapassar esse momento de turbulência ou contorná-lo. Certo. E se calhar fruto de várias coisas, não importa, mas estava despreparado para lidar com essa turbulência do mercado, devido à exigência toda que estávamos a ultrapassar, e devido a uma época de muito trabalho, que é sempre o final do ano. Ali desde meio de setembro até ao final do ano, na minha área de atividade, é extremamente desafiante, e o equilíbrio emocional tem que estar muito presente. E eu fragilizei no conhecimento do fator liderança. Fragilizei no conhecimento do fator emocional dentro do fator liderança. E então desequilibrei os pilares internos e automaticamente vivi um dos maiores desafios que todas as empresas vivem, que são pessoas. Enquanto tu tens pessoas preponderantes a saírem do teu projeto por desagrado, por descontentamento, por descontrolo, porque deixam de acreditar no tal propósito, porque tudo que veio de fora teve influência direta no propósito e tu foste perdendo a essência daquele propósito, em pouco tempo pode ditar aquilo que eu atravessei no início de 2022. Okay? Foi uma tremenda perca de pessoas preponderantes e providenciais no negócio. Agora, isso provocou um momento de crise interna. E esse momento de crise interna teve que ser respondido com força,
com assertividade. E nós saímos de uma dinâmica e de uma dimensão, para tu imaginares, de 6 pessoas, para uma dimensão hoje de 13 pessoas. 13 pessoas. E estamos em mais uma dinâmica de integração de novas pessoas. Estamos aqui a reforçar partes comerciais para a criação de uma equipa forte, de uma equipa impactante na área comercial, e estamos a aumentar o número de quadros. O nosso objetivo é chegar ao final deste ano com 24 pessoas nos quadros. Uau. Portanto, estamos a falar de dobrou num ano e qualquer coisa, e depois estamos a falar que agora em 2024 queremos quase que dobrar também a equipa de trabalho. Portanto, os objetivos são audaciosos, são grandes, mas também são entusiasmantes. São sim. entusiasmantes. É isto que nos E quem leva... não se desafia nunca chega a lugar nenhum. Pronto, Então, é tão você tem simples que quanto se isso. desafiar quando você é empresário, quando você tem o seu negócio. O que eu posso fazer melhor? E qual o conselho, você passando por tudo isso, qual é o conselho que você dá para os nossos telespectadores? Eu acredito que a palavra coincidência vem do antigo, muito antigo, aramaico, e que diz assim: é a voz de Deus a falar baixinho. E não é por acaso que tu começaste por falar em momentos de reserva. Quando estou num momento de tensão, reservo-me. Começaste nisto e a seguir eu falei num momento de quebra interna, e automaticamente tu fazes uma pergunta: qual é o principal conselho? E o conselho é para ti que és empresário e que eventualmente já passaste algum momento de crise interna. A minha maior reflexão acerca disto é: reserva-te, reflete, vê acima de tudo onde é que podias ter feito algo de diferente que pudesse provocar um resultado diferente. E isto diz respeito à maturidade empresarial. É perceber o que aquilo poderia ter feito lá atrás para que o resultado hoje seja diferente. E coloque em prática. Coloque em prática passos que sejam determinantes, passos que te levem a um sítio mais distante, passos que te possam provocar outro tipo de resultados, e não te canses. E esta é a segunda grande parte, ou a segunda parte deste grande conselho é: não te canses de testar. Que é como quem diz: treina, treina, treina sem parar. Testa, 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 testa sem parar. E se tu vês que este teste deu positivo, faz um teste mais à frente um bocadinho, treina mais um bocadinho, faz mais um bocadinho. E este é o grande segredo, que é: percebe o que é que poderias ter feito diferente para resultados diferentes, e não pares de treinar, não pares de testar. É este o grande conselho que dou para enfrentar um momento de crise, um momento de quebra. Treinar até se tornar aquilo que realmente você quer e que você ter mais próximo que você tá do seu objetivo, né? Porque quando você tem o seu objetivo traçado ali, eu quero chegar até ali, então você tem que treinar o que eu fiz até aqui que deu certo, e o que eu posso acrescentar mais amanhã, o que eu posso fazer depois de amanhã, e viver um dia após o outro com aquela certeza daquilo que você está fazendo. É só isso. Eu falo sempre como Só empresária, por quê? Porque eu também bati muito a minha cabeça para hoje estar aqui, sentada, bonitinha, linda, maravilhosa, né? Fazendo isso que eu tanto amo, que é o podcast, que é estar na frente das câmeras, que é estar passando insights para vocês, que é estar falando daquilo que eu amo, que eu tenho paixão, mas eu também errei, eu também tive as minhas pedras para poder jogar para o lado, e é justamente isso, é você testar, é você saber o que está dando certo, é você olhar para aquilo. E muitas vezes o que eu faço? Eu dou um passinho para trás e vou olhar dentro de mim o que está faltando ali ainda. Sabes que isto de dar o passo para trás, eu tive um grande mestre que se chama Jamil Albuquerque, que me dizia assim: Márcio, um passo atrás é sempre para tomar balanço. É isso. E é isso que o empresário deve fazer. Mas também deve perceber as dinâmicas que podem possibilitar dar o passo atrás. Porque dar um passo atrás não é de todo, não é mau. Dar o passo atrás reflete ponderação. Os outros entendem como inteligência.
quando tu começas a demonstrar uma conduta de preparação enquanto líder, uma conduta de observação, uma conduta de reflexão, de ponderação, tu ganhas automaticamente a credibilidade dos teus trabalhadores, dos teus colaboradores, das pessoas que trabalham contigo. Deixar aqui uma dica claramente para estes empresários que tem a ver com o fator avaliação de uma administração, de uma gerência, do dono do negócio, do patrão, da pessoa de liderança de topo. A pessoa de liderança de topo só é avaliada perante dois grandes fatores: índice de satisfação de clientes e índice de satisfação de trabalhadores. Estes são os dois grandes fatores de avaliação de uma administração. Márcio, e a faturação? Não é um fator de avaliação? É uma consequência de todos esses dois pontos. É um resultado. Eu já vou falando, né? É um resultado. É um resultado. E quem é que tem que ser avaliado por estes fatores de ponderação, como a faturação, como a taxa média de recebimentos, como a taxa média de pagamentos, a tua relação com o mercado? É o teu corpo tático, é o teu corpo operacional. São eles que são responsáveis por isto. Porque se tu mantiveres clientes satisfeitos e se tu mantiveres trabalhadores satisfeitos, o resultado, faturação, como todos os outros resultados, vão ser uma consequência direta. E eu comecei falando o quê? Faça aquilo que você ama, porque atenda o seu colaborador, abraça, beija, dá a mão todo dia, porque é isso. Ele vai sair de casa satisfeito, ele vai estar dentro da sua empresa, ele vai vestir a sua camisa, ele vai fazer o seu negócio crescer junto com ele. Por quê? Porque ele faz parte disso. É isso. É o pilar, não tem jeito. Posso fazer aqui duas questões que Pode, deixo aqui para estes empresários que vão ver este podcast refletirem. Então, olha para a câmera e fala com eles. Entrem em reflexão. Questionem-se assim: qual foi a última vez que pediram desculpa a um trabalhador, nem que seja por um modo de falar, um tom menos simpático, menos empático? Quando foi a última vez que o fizeram? E a segunda grande pergunta: quando foi a última vez que algum colaborador, algum trabalhador da empresa foi ter contigo, e fez uma pergunta ou pediu um conselho acerca da sua própria vida, da sua vida pessoal? Isto são duas questões de muita reflexão. É verdade. Porque nós, empresários, nós líderes, somos pessoas. E às vezes até uma resposta mal dada, sabes? Às vezes no meio do dia de trabalho, da dinâmica todo o dia de trabalho, ou até uma resposta mal dada. Até depois falamos sobre isso. Isto pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. E é aqui que está o segredo da liderança. Que é o empresário, o líder, saber refletir sobre aquele pequeno detalhe que aconteceu no seu dia e no dia imediatamente seguinte chegar à beira do colaborador e dizer: pessoa X, fulaninha, lamento imenso a minha postura ontem, estava aqui, mas tu vinhas-me falar de qualquer coisa, ainda é útil eu conversar contigo. Porque nós, enquanto empresários, enquanto líderes, muitas das vezes perdemos estes pequenos detalhes que diz respeito ao relacionamento de pessoas. E eu ia falar agora, gente, sobre como ter a inteligência emocional, que ele já está entrando no assunto, né? É esses detalhezinhos, exatamente, de você não perder como empresário, de você não perder, eu falo, é a sua essência. É você sentar numa mesa com o colaborador, que nem eu tenho o hábito, né, de uma vez ao mês levar os meus colaboradores para comer uma pizza, para chupar um sorvete, para ir comer alguma coisa, para ir conversar, que seja. Então, é você ter esse contato. São pequenos detalhes que faz uma grande diferença dentro da sua empresa. Não é? É, inteligência emocional. Temos aqui tema para fazer só um único podcast, não é? Inteligência emocional. Tu falaste aqui numa coisa que foi: inteligência emocional tem a ver com a essência. Tem sim. Tem a ver com a essência, mas quando falamos em inteligência emocional dentro de uma empresa, não tem só a ver com a essência, tem a ver com preparação. Porque um líder, um administrador, um estratega, tem que perceber que uma comunicação intencional é sempre direcionada a pessoas. E não há inteligência emocional para lidar com equipamentos.
Não há inteligência emocional para lidar com tecnologia. Há inteligência emocional para lidar com emoções. E as únicas pessoas que têm as únicas coisas, seres que têm emoções são pessoas. Sim. Não há alternativa. Portanto, sempre que falamos em inteligência emocional, falamos sempre de pessoas. E eu vou dividir isto em duas grandes partes. Este tema em duas grandes partes. A primeira parte é como nós já estávamos aqui a entrar no tema. A forma de lidar com o outro. A forma de perceber o outro. São as tais duas perguntas de reflexão que se deixa aqui para os empresários. Quando foi a última vez que eu pedi uma desculpa e quando foi a última vez que algum trabalhador veio conversar comigo acerca de um tema particular. E eu tive recentemente, vou partilhar esta história, tive recentemente uma pessoa da equipa, uma colaboradora, que por acaso faz parte do meu corpo tático, a vir falar comigo que está no processo de compra de casa. Ok? Está a ser aconselhada por clientes nossos. Tanto na área imobiliária quanto na parte de representação de crédito. Okay? Está a ser aconselhada por essas pessoas. Mas na vertente final, aquilo que ela fez foi: Márcio, preciso de 10 minutos contigo. Ok, é agora? Pá, é quando puderes, logo à tarde, é como puderes. Olha, então se calhar bebemos agora um café e falas. Porque ela disse-me logo: Márcio, preciso falar contigo, é pessoal. E ok, porque se fosse profissional eu ia lhe perguntar qual é o assunto. Quem é o cliente? Ok, vamos localizar isso para ali. Mas como ela me disse é pessoal, ok, se é pessoal, pode ser agora, é 10 minutos, se me estás a pedir, não é 2 horas, pode ser já, porque é a tal inteligência emocional, são emoções. Quanto mais depressa eu entender aquilo que o meu trabalhador precisa, mais depressa vamos resolver, mais depressa ele está canalizado para aquilo que é fundamental, que é a tal comunicação depois estratégica, que é para resultados, mas primeiro tem que ver a intencionalidade. E então falamos sobre o crédito de habitação, onde ela está a ser altamente aconselhada. Ela e o companheiro estão a ser altamente e devidamente acompanhados por especialistas, ok? Mas ela fez questão de vir conversar comigo, a expor as propostas que tinha em cima, porque está numa fase de tomada de decisão e gostava de ouvir a minha palavra. E esta é a reflexão que fica. Num assunto tão pessoal, num assunto tão interior, tão intimista. Quando foi a última vez que um colaborador foi ter contigo para te questionar uma questão da vida dele, para colocar uma coisa da vida dele? Isto é providencial nas relações profissionais. Providencial para tu criares o tal envolvimento. As pessoas têm que se sentir pertencentes. E eu tenho a certeza absoluta que se ela não se sentisse pertencente, ela não vinha falar comigo sobre uma coisa destas. E este é um dos lados que diz respeito ao detalhe profissional, ao tal detalhe: quando foi a última vez quando foi um sorriso, qual o índice de cumplicidade que existe com a equipa. Eu já reparei que tu, Vivi, por exemplo, tens aqui um índice de cumplicidade elevado com a tua equipa. Que às vezes um olhar, uma expressão, um gesto, e eles percebem o que tu queres. Diz respeito à intimidade profissional. Diz respeito à cumplicidade, diz respeito ao envolvimento de um propósito. E quando isto não acontece, e já fica aqui mais um ponto de reflexão para ti que és empresário: como é que está esta tua dinâmica? O olhar é compreendido? O propósito é compreendido? Porque isto é determinante no resultado. Isto é determinante no resultado. E diz respeito só e apenas à inteligência emocional. E permite-me acrescentar isto, que é: não diz respeito só à essência. Diz respeito à preparação. O empresário está ou não preparado para lidar com esta parte de inteligência emocional que tem a ver com os outros. Até onde e até que nível é que eu estou preparado para um desenvolvimento intelectual? A liderança, lá está aquilo que eu falava da liderança e este meu entendimento de que diz respeito ou está proporcionalmente ligado à capacidade de desenvolvimento intelectual, a capacidade de eu ouvir e evoluir. Está muito ligado a isto. E eu vejo a inteligência emocional e o impacto nos negócios não só para demonstrar a essência do líder, a essência do administrador, do empresário, da gerência, mas também para potenciar o seu índice de preparação. Márcio, como é que eu me preparo? É simples. Ou arranjas um mentor, ou arranjas um business coach, ou arranjas cursos que te façam evoluir, ou então lês livros. Lês livros de liderança. Lês livros de relacionamento com pessoas. É incrível. É ler. E isto também, deixar aqui já mais uma dica. Para ler é simples. Funciona como um exercício físico. A primeira coisa a fazer é tomar a decisão. Vou começar a ler. Esta semana ler um parágrafo. Na próxima,
lê 2 parágrafos. Daqui a 2 semanas, lê 1 página. Daqui a 1 mês, lê 2 páginas. E eu te garanto que daqui a 1 ano estás a ler um capítulo. É assim que funciona. É como exercício É físico. tudo você tomar a decisão que é aquilo que você vai fazer. E você vai fazer, talvez não pelo outro, você vai fazer por você. Começa por você. É isso mesmo. É isso. Inteligência emocional tem a ver com fatores exteriores, Sim. mas depois tem a ver com fatores interiores. E nós temos, como tu disseste, estado juntos em algumas partilhas de captação de aprendizado, etc. E fomos conseguindo perceber que existe à nossa volta, como pessoa, um leque de pilares que devem ser trabalhados. É isso. Pessoais e profissionais. Pessoais, sociais, intelectuais e familiares. A inteligência emocional do líder é conseguir convergir todos Tudo os isso. pontos. É impossível tu seres um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, se não tens o teu lado pessoal devidamente alinhado, o teu lado social devidamente alinhado. É impossível tu seres um empresário de sucesso, que ganhe muito dinheiro com o seu próprio negócio e que não tenhas uma vida social ativa, que não tenhas uma relação saudável com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos. É impossível. As coisas não acontecem por acaso. Já dizia o Paulo Vieira, não é? Na célebre frase de que sucesso deixa pistas. O insucesso também. É. Assim, Pois é. É assim que funciona. É isso. Mas inteligência emocional de um líder, de um empresário, é tu conseguires convergir os teus pilares profissionais, relação com pessoas, a tua comunicação intencional, a tua comunicação estratégica, até onde é que a tua equipa está em volta com o teu propósito e que resultados é que provoca, que resultados é que proporciona. Grande parte dos empresários que são inteligentes emocionalmente lançam objetivos altamente específicos para a equipa e quando a equipa está toda ligada àquilo, superam por vezes em dobro aqueles objetivos. Sim. Em dobro. É todo mundo andar pela mesma linhagem. A verdade é essa, né? Por um alinhamento de inteligência Emocional. emocional. Porque não é só o alinhamento estratégico, não é só o alinhamento na missão, não é só o alinhamento na visão, é o alinhamento emocional. Perceber os momentos das pessoas. Lá está, partimos novamente de um quadro interior, não é? Que trabalha o emo, a nossa emoção, para um quadro exterior, que trabalha aquilo que é a nossa motivação, aquilo que nos motiva. E as pessoas têm, no meu entendimento, hoje que ser um motivo, um grande motivo da nossa ação enquanto empresários, enquanto líder, e a inteligência emocional está muito nisto. Aquilo que tu linkas como energia na tua casa, com os teus amigos, na tua vida social, com os teus familiares, com a tua saúde, o tempo que tu tens contigo mesma, o sair, o passear, o ler um livro em frente ao rio, em frente ao mar. Ler um livro, uau! Estás ali meia hora com quem? Contigo. Uau! Não estás sozinha, estás contigo. Porque é diferente. Saí sozinha. Não, não saíste sozinha, saí comigo. É isso. Não, mas com quem foi? Fui comigo. Fui desfrutar da minha. Comigo, eu estava cuidando de mim. Fui desfrutar da minha companhia. E há pessoas que não conseguem não sequer estar no carro em frente ao mar em silêncio. Não conseguem. Tem que estar ou com o rádio, ou com as redes sociais, ou com qualquer coisa a distrair, porque não conseguem, nem percebem a importância de estar com elas mesmas. E isto é determinante. E tem a ver com a inteligência emocional. E então, aqui, para culminar esta parte da inteligência emocional, do emo, do dentro, é o saber estar contigo mesmo. É o saber olhar para ti. Eu costumo, nos cursos em formato de mentoria, eu costumo falar muito disto, que é, agora vamos todos olhar para dentro, e todos os mentorados sabem fazer o que é o olhar para dentro, que é, agora vamos todos olhar para dentro para refletir, e toda a gente faz assim, fecha os olhos e faz assim, põe a mão por cima dos olhos, que é para olhar para dentro, que é um momento de reflexão. E às vezes está a acontecer isto, então vamos todos olhar para dentro, vamos? O que é que eu posso fazer melhor? De mente e coração. Porque eu não posso colocar só a mente, nem só o coração. Aliás, se tu me permites deixar aqui esta dica, há uma grande distância que todos nós temos como desafio de ultrapassar na vida, não é? E essa distância chama-se a distância entre a mente
e o coração. É a maior distância que todos nós temos que saber gerir. E que nada melhor do que falar de inteligência emocional para saber digerir e dirigir nesta distância. Portanto, Olha, a gente ficaria aqui a tarde toda falando sobre isso, sobre bom. inteligência emocional, um podcast maravilhoso, muito conteúdo aqui para você colocar em prática dentro da sua empresa. O Márcio, um especialista na área empresarial aí, deixou muitos insights. A minha cabeça chega a estar fervendo de tantas informações. E olha que eu adoro, né? Mas eu ainda vou curtir ele aqui no podcast. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse uma frase para as pessoas que estão lá do outro lado assistindo. Muito bom. O que você daria de ensinamento e uma frase que ficasse trabalhando ali na mente deles? Ok, eu tenho a frase-chave para isso, uma frase que me acompanha há muito e muito tempo. Antes de mais, eu não posso deixar de dizer uma das frases que mais me acompanha, que é: a gratidão não tem prazo de validade. E esta é uma frase que me acompanha e vivi a ti e a toda a tua equipa com todo este carinho, com todo este cuidado. Muito obrigado do fundo do coração por esta oportunidade. É um privilégio estar aqui a partilhar contigo todas estas dinâmicas e todos estes assuntos. A frase que eu deixo lá para casa e para os empresários é que o maior património das empresas são as pessoas. Portanto, apostem deliberadamente no desenvolvimento de pessoas, na preparação de pessoas, porque pessoas preparadas fazem a diferença no teu negócio e no teu resultado. Portanto, esta é a grande frase e aqui a grande dica que deixo. Foi realmente enriquecedor estar aqui, Vivi. Muito, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado por vocês todos. E terminando agora, Vivi convida com mais um podcast fantástico hoje. Então, eu espero você no próximo. Beijo!